Com a graça de Deus, nos reencontramos nessa manhã de segunda-feira, início de dia, início de semana, hoje 16 de maio, dia do Gari. E nós queremos parabenizar a todos os profissionais que estão limpando as nossas ruas e trazendo higienização para a nossa sociedade. Hoje estaremos ouvindo dentro de instantes o reverendo Miguel e a cantora Denise mais uma vez e Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre um assunto muito importante, valores inegociáveis. Valores inegociáveis. E você vai ficar agora com Sala de Prosa. Ô, gente boa! Agora tá certo, né? Sala de Prosa. Uma conversa boa. Com... Eis-me aqui. Menino, que cor é essa? Brutal. Você viu? Ó, vai embora não. É a cor da alegria. Conversa boa. Valores inegociáveis para quem teme ao Senhor Jesus. Vai embora não, hein? Estamos voltando já. Salmo 11:3. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Valores, mestre, que você diria assim, um cristão tem que ter seus valores. Dá uma martelada, eu dou uma martelada e nós vamos achando a estrada aí. Eu acho que um princípio inegociável, absoluto, usando um termo jurídico, cláusula pétrea da fé cristã. Decora aí, menino. Ó, aqui é o mestre. É, meu pai. Eu já falei que o cara tentar imitar o mestre, o cara entrou numa roubada. Você ainda consegue, mas o mestre... Falar com essa categoria assim, ó. Como é que é? Até... Fala, mestre. É cláusula pétrea. Vambora, mestre. Pronto. Cláusula. É a autoridade absoluta das Escrituras na nossa vida. A palavra de Deus é a verdade e ela é a autoridade total, absoluta na nossa vida. Isso é cláusula pétrea. Entendeu, Zé? Entendeu? Você está debaixo da palavra de Deus. Pastor, presbítero, diácono, dona, você que está no Instagram pondo foto quase nua. Oi! Ó! Ô, mestre, o que isso significa na prática? Na prática é que a sua vida, suas palavras, suas ações, suas decisões, suas reações precisam estar pautadas pela palavra de Deus. O que você crê e o que você faz. Então a palavra de Deus tem princípios sobre economia. Tudo. Economia, família, casamento, criação de filhos. Imigração. Racismo. Refugiado, guerras, conflitos e etc. Regra de fé e prática. Única. Ô, mestre, quando às vezes a pessoa diz assim, é um livro antigo, ele não responde à modernidade. Bom, primeiramente, isso é um desconhecimento, né? A pessoa retrata um desconhecimento pleno, porque a Bíblia é a palavra de Deus por três razões Primeiro, unidade na diversidade. Segundo, cumprimento das profecias. Terceiro, o poder inerente que ela tem em vida em si mesma para transformar vidas. Aleluia. Isso é inegável. Inegável. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Essa ideia de contém é uma ideia, aí no contexto teológico, chamada de neo-ortodoxia, um conceito bartiano, que não é o nosso entendimento das Escrituras. Voltar para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Procure conhecer a sua Bíblia, amar a sua Bíblia. Segundo, verdade inegável. Eu falo, você dá uma martelada. Você fala. Todo homem nasce em pecado. Ou não? As crianças nascem inocentes. Não. A criança nasce em pecado. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta, a mentir, a jogar a culpa no outro. E a briga dos brinquedos? Pois é. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, o homem, todo ser humano, nasce pecador.
nasce pecador, há um vazio no seu coração. Aí Deus criou você para precisar dele. Você pode tentar preencher com tudo quanto é coisa. Mas se o homem não é um pecador, então há outra verdade, mestre, que é o único caminho de salvação é por meio da cruz e da ressurreição e da obra do Senhor Jesus. Esse é um ponto tão importante porque, veja aqui, há algumas pessoas que pensam que a salvação é pelo mérito, pelas obras. Há outras que dizem não. Se eu merecer, Deus me dá uma vaga lá. Outros dizem não, é uma parceria, eu faço uma parte, Deus faz outra e o resultado é a salvação. Né? O que a Bíblia ensina? É que a salvação ela é obra de Deus. Deus planeja, Deus executa, Deus consuma. Amém. Então, o homem, ele recebe a salvação, ele não constrói a sua salvação. Então, ajuste a sua cabeça. Tem gente que acha que as pessoas nascem boas, mas a falta de dinheiro e a falta de educação e o ambiente muito ruim complica o cara. Me permita aí uma martelada, porque a martelada é uma palavra que tem registro em cartório sua. Augusto Conte, que foi o pai do positivismo, dizia que o problema da humanidade é a educação. Então, se você der educação, está resolvido o problema do ser humano. A educação é muito importante, ninguém duvida disso, ninguém pode negar isso. Porém, o homem não precisa apenas de informação, ele precisa de transformação. A educação dá informação, mas transformação só Jesus pode fazer. Então, se o sujeito não for transformado, quanto mais culto, quanto mais educado, mais perverso. Mais perigoso ele fica. Mais perigoso ele fica. Mais perigoso ele fica. Então, ó, a Bíblia é a palavra de Deus, o homem é um pecador e Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Pregue a Cristo. Mais uma, mestre. Antes de dar outra martelada e mais uma, só lembrar aquele texto que Pedro, pregando em Jerusalém, disse: não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Entre os homens. Então não tem... E as mulheres também. Então, só Jesus salva e pronto. Né? Acho que um outro aspecto muito importante... Valor inegociável. Inegociável. Cláusula. É cláusula pétrea. Pétrea. Pronto. Brutal, menino. É a esperança que nós temos da ressurreição e da bem-aventurança eterna. Opa! Isso significa que você vai morrer, gente. Você é pó. É bom aproveitar que você está em casa e, como diz aqueles pregadores que você não gosta, vira para o seu irmão e fala: você é pó. Irmão, pó. A Bíblia diz que você vai virar pó. Aí a esperança, fala aí, mestre, da esperança. O grande aspecto é que a morte morreu, porque Cristo, ao morrer, matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Ô, mestre, quer dizer que é o seguinte, você não está pensando em viver 10 mil anos? Não. Não. Você não? Não. Devia, viu? Neste corpo, nós cara vivemos... bacana desse aqui, devia ter assim, ó. A gente se desse para esticar, eu esticando o mestre, assim, ó. Me ajuda aí, ó. É pó, é só pó. Mas é irmão pó, não tem jeito. Tem jeito. Então, veja bem, neste corpo nós temos uma vida muito limitada. Né? A Bíblia chega a dizer que 70, 80, já começa a cansar o cara. Mestre, estica a minha aí, mestre, eu fiz 67. Não, aí Deus vai esticando, vai dando graça. Porém, nós cremos na vida eterna. Nós cremos que este corpo que morre volta para o pó, é pó e volta para o pó. Quando Jesus voltar em glória, este corpo vai ressuscitar de forma incorruptível, imortal, poderosa, gloriosa, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E aí, menino? Essa é a nossa esperança. E aí, menino? Certeza. Aí que você vai entrar na vida mesmo, o negócio pra valer, a sustância é no corpo ressuscitado. Então, acalme-se. E tem uma coisa boa, sabe, Gerê? Eu gosto de brincar com isso, porque o corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Eu estava falando com o mestre aqui que esses dias o meu netinho que tem um olho castanho, estava desenhando ele lá, e Claudinha falou com ele assim: ô meu bem, que cor é seu olho, seus olhos? Ele disse: azul, vovó. Aí ela disse: mas meu filho, olha no espelho. Falou: vovó, esse olho aí eu quero
azul. Azul. Aí você não vai ter nem estresse com isso. Sabe por quê? Irmãos no Senhor. Viva assim. Viva com a palavra de Deus na sua vida. Reconheça que você é um pecador, que Cristo é o seu Salvador e que há uma nova vida em Cristo e que há esperança. Isso vai afetar quantas áreas de relacionamento, mestre? Todas. Todas. Absolutamente a faculdade, tudo o muda. Instagram. A sua perspectiva muda porque a sua própria vida muda. Você recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Aí é importante ele congregar, mestre. Absolutamente necessário. Não tem ovelha sem rebanho, não tem membro sem corpo, não tem crente sem igreja. Entendeu aí, gente boa? Voltar, hein? Está na hora, né? Vamos orar por você, amém? Ora por nós, vida. Senhor Jesus, nesses tempos tão bons que vivemos, os tempos são difíceis aos nossos olhos, mas os tempos estão nas tuas mãos. Tem nada errado. Vivemos numa geração tão favorecida, Senhor. A palavra de Deus traduzida em tantas línguas. Glória e nós temos tantas traduções. Senhor, nos ensine a amar a nossa Bíblia. Amém. Senhor, nos dê humildade, quebrantamento para reconhecer que somos apenas aqueles que recebem a graça. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Amém. Pela tua morte em nosso lugar na cruz. Amém. Pela tua ressurreição. Amém. E por nos ter legado essa esperança gloriosa da tua volta. Amém. Senhor, santifica a nossa vida. Ensina-nos a amar ao Senhor, ao próximo, aos irmãos e viver. Amém. Para que o teu nome seja glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente boa, sala de prosa. Firme seus valores, hein? Um oferecimento da LPC, Luz para o Caminho. Pense numa agência missionária Sustância. Tantos materiais à sua disposição. Seja um parceiro da LPC, que é liderada aqui pelo Impertérito. Mestre Hernandes Dias Lopes. Bless you, mano. Ô, gente, olha, e a 8ª igreja também, a 8ª de BH, é uma igreja Sustância, uma igreja missionária, abençoadora, bíblica, contemporânea, viva, dinâmica. Se você mora em BH, vá para lá. Está procurando uma igreja? É lá que você vai. Mas se você mora fora, você pode seguir também a igreja pelo Claro, YouTube. se inscrevendo no canal do YouTube da igreja, participando das programações e seguindo o santo homem de Deus aí nas mídias sociais dele. Ó, Jeremias Pereira. Ó, beijão, obrigado por você Tchau, estar gente. conosco nessa sala de prosa. É isso aí. Um abraço, hein? Obrigado, mestre. Tamo junto. O apóstolo Paulo e todo o contexto bíblico que focaliza a vida em glória nos céus, já determina que ela é em glória. Portanto, é uma vida completa, sem problema nenhum, sem dor nenhum. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, está com Cristo, se referindo aos céus, é incomparavelmente melhor. Mas não é esse o propósito de Deus. Ele tem um propósito de nos dar a oportunidade de nós sermos instrumentos dele aqui na terra. E é por isso que na oração sacerdotal de Cristo em Mateus, ou melhor em João capítulo 17, Cristo disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejam do mal. E o maior mal desse mundo que nós podemos ser tragados por ele é nos manter alheios à vida com Deus e os compromissos que Deus tem para a nossa vida terrena. Porque tudo mais que aqui nós fizermos, aqui ficará. Tudo mais que aqui construirmos, aqui ficarão. Mas aquilo que nós fizermos dentro do propósito de Deus,
que é em primeiro plano ser testemunha de Cristo Jesus, isso durará para sempre, por toda a eternidade. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, nos capítulos 18, no versículos 18 e 19 do capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo externa a nós uma comissão definitiva para a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Se a comissão de Mateus, capítulo 28, atinge a nós e é instrumento para a edificação nossa, mas foi verticalmente dirigida aos apóstolos, que por sinal falharam nessa missão, quando Deus, em Cristo, mandou-os que eles se espalhassem por todo o mundo. E a maioria insistiu em permanecer em Jerusalém. E foi preciso Jesus descer do céu, voltar do céu. É a única vez que nós encontramos a Bíblia registrando que Jesus voltou à terra após ser glorificado, em Atos 9. Quando ele desceu do céu para testemunhar, para evangelizar, para converter Saulo, perseguidor da igreja. E essa necessidade que seria suprida por Cristo em Saulo, era para suprir a falha dos apóstolos que não foram por todo o mundo, mas que permaneceram em Jerusalém. Nunca mais a Bíblia relata um retorno de Jesus à terra, após falar a Saulo no caminho de Damasco. A partir daí, foi com o Espírito Santo, na administração da vida de todo aquele que crê em Cristo como Salvador, inclusive da chegada ao Evangelho para converter vidas. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele explana uma comissão à igreja. A igreja é corpo de Cristo. E ela é mais clara, mais específica do que a de Mateus capítulo 28 aos apóstolos. Mas ela coloca diante de nós, com uma clareza grandiosa, qual a nossa principal tarefa aqui na terra, como igreja, como crentes em Cristo Jesus. Quando ele diz no versículo de número 18, que Deus estava em Cristo, que Deus por Cristo Jesus, Ele reconciliou a mim, a você, a todos os cristãos de todos os tempos. E o apóstolo Paulo termina o versículo dizendo que uma missão foi nos dada, que uma responsabilidade foi nos dada. E ele chama essa responsabilidade de ministério, que numa tradução mais literal do grego seria serviço, trabalho. Ele não está dizendo que seria um lazer, que seria uma confraternização. Que a igreja na terra, ele não está dizendo que a igreja na terra é para viver de sociabilidade, de confraternização, de lazer. Mas ele diz que a todo que foi reconciliado com Cristo, foi lhes dado o ministério da reconciliação, o trabalho da reconciliação. E aqui o apóstolo Paulo não está falando a pastores, a missionários, ele não está falando a nenhum líder de nenhum ministério. Ele está falando
aos que são retratados no verso anterior, que é o verso 17. Quando ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, o que é velho passou, e eis que tudo se fez novo. Ele está falando com aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus para se reconciliarem com Deus. Ou seja, ele está falando a todos os salvos em Cristo Jesus. E a igreja é a organização desses salvos. É a agência que administra o serviço, o ministério dos salvos. E ele está dizendo que ele nos confiou o ministério, o serviço, o trabalho que promove a reconciliação. Está falando do trabalho da igreja em sua multiforma. Está falando do trabalho da igreja em todas as suas dimensões. Está falando do trabalho da igreja em todas as suas ações. Sejam ações físicas, sejam ações espirituais. Sejam ações organizacionais, sejam ações que promovam o Evangelho, sejam ações que preparem para receber quem vem ouvir o Evangelho, seja uma ação que prepara para enviar alguém para pregar o Evangelho. Está falando de todo o serviço que promove o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, está falando a todos que já foram colhidos por Cristo para a salvação, para que venham colher outros para estarem em Cristo Jesus. E muitas vezes nós falhamos em colocarmos as nossas vidas à disposição do propósito de Deus para as nossas vidas. Não precisa você perguntar a Deus, há orações há pedidos que nós não precisamos fazer a Deus. Não se pede a Deus, se é propósito dele, que nós venhamos nos filiar a uma igreja. Não precisa pedir a Deus, se é propósito dele, que nós sejamos fiéis aos cultos, aos treinamentos, às orações da igreja. Não é preciso pedir a Deus se nós devemos dar contribuições, dizimar, ofertar, participar de qualquer movimento missionário. Não precisa pedir a Deus se é preciso eu testemunhar para alguém. Podemos pedir a Deus oportunidade para testemunhar, e não se é vontade dele que venhamos testemunhar, porque já é uma obrigação que ele colocou diante de cada um de nós. Quando Cristo disse aos discípulos, os campos estão brancos para a ceifa, ele está falando do fator emergencial da pregação do Evangelho em todos os tempos. Porque se deixarmos para amanhã, há muitos que já morreram, que vão morrer de hoje para amanhã. E partiu dessa vida sem Cristo, é sem Cristo por toda a eternidade. É inferno, é lago de fogo, é destruição eterna. Eu ouvi uma certa vez um relato dos irmãos numa igreja no município de Sorriso, no Mato Grosso, e que todas as vezes que eu lembro de João 4,35, eu lembro daquele episódio. Os irmãos, quando contavam para a gente ali esse acontecimento, eles nem ligavam, nem faziam uma ligação com essa afirmação de Jesus de que os campos estão brancos para a ceifa. Mas logo que eu ouvi, me veio à mente esse texto. Ali em Sorriso, é um município de muita produção agrícola, e
os irmãos nos contaram que havia 2 famílias que tinham terras lado a lado um com a outra, eram vizinhos, e cultivavam arroz. E uma família era mais abastecida, tinha mais recursos, tinha mais equipamentos, tinha mais pessoas para trabalhar. E a outra família era mais humilde, era um casal já um pouco idoso, o único filho adulto com eles, usava muletas porque tinha amputado uma perna. E ali tinha mais 3 netos que moravam com eles, que eram pré-adolescentes. Mas ambos cultivavam arroz. E então, naquele ano, aquela família simples, logo que o arroz ficou pronto para ser colhido, como eles não tinham equipamentos mecânicos para colher o arroz, eles começaram em família, trabalhar o dia inteiro colhendo aquele arroz. E uma tarde, os sacos de arroz na frente da casa, que foram colhidos naquele dia, já esperando um transporte para levar ao armazém na cidade. E o vizinho mais abastecido ia passando ali, parou o seu carro, conversando com aquele vizinho humilde, e disse: mas o senhor já está colhendo o arroz? Já está levando para a cidade? Ele disse: eu estou colhendo e já estou levando para a cidade, para guardar lá. Ele disse: mas não precisa levar agora não, deixa o preço aumentar. Ele disse: não, eu não tenho como guardar seguro aqui, eu já guardo lá, e eu estou só com minha família, estamos colhendo manualmente. Aí ele disse: eu só vou colher daqui a 15 dias. Mas no dia que eu vou colher, tudo o que o senhor vai fazer nesses 15 dias, eu faço num dia. Aquele irmão disse: eu sei, o senhor vai colher com a máquina, né? Ele disse: e eu guardo aqui até que o preço aumente. Disse: está bom. E aquele irmãozinho continuou colhendo o arrozinho dele. Terminou de colher o arroz numa quarta-feira, levou os últimos sacos de arroz para a cidade, e à noite deu um testemunho na igreja de gratidão a Deus, porque tinha colhido o seu arrozinho, estava guardado na cidade, em segurança. A igreja se alegrou, agradeceu a Deus por isso. Na sexta-feira era o dia do mutirão da colheita do vizinho. Contra as perspectivas da meteorologia, na madrugada da sexta-feira, caiu um grande temporal, uma coisa absurda que nunca tinha acontecido naquelas terras. E as terras daquela região desmoronaram. Inclusive do irmão que havia colhido arroz, mas ele já havia colhido. E os demais, inclusive o seu vizinho, perderam tudo. Não tinha mais arroz para colher. Irmãos, prudência é obedecer à ordem do Senhor em nossas vidas. Deus não quer que os nossos projetos de evangelismo, de missões, seja para o próximo mês, para o próximo ano. Deus quer que nós estejamos constantemente, hoje, amanhã, depois, envolvidos integralmente na sua obra. Aquele arroz que foi desmoronado nunca mais teve a oportunidade de ser arroz, virou terra.
Milhares de pessoas hoje, aqui em Campina Grande, no Brasil e no mundo, estão maduros para serem ceifados. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus quiser.